Paz e graça, amados irmãos. Eu sou o irmão Rafael Graça e esse é o nosso primeiro vídeo em português para Claremont Baptist Church. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que eu acredito que todo cristão deve ter domínio ou deve ter a capacidade de explicar a outras pessoas, amém? Mas antes de começarmos, eu gostaria de abrir em oração. Depois vamos fazer a leitura da passagem bíblica base e dar continuidade à nossa palavra de hoje. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero começar, Senhor, por agradecer-te por tudo que tu tens feito, Pai. Eu quero, Pai Santo, entregar-te este momento, Pai, nas tuas mãos, pedir-te que em nome do Senhor Jesus Cristo tu fales por intermédio de mim, Pai Santo. Usa-me como um instrumento, Pai Santo, e permita-me partilhar uma palavra que vem do alto, Pai Santo, e não da minha natureza de homem, Senhor Jesus. Assim eu oro te pedindo que tu estejas aqui conosco, Pai, com as pessoas que vão assistir, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o nosso tema para hoje é fé. Amém? Como disse antes da oração, que é um tema muito importante, é um tema de grande relevância para todos os cristãos e que todos nós devemos ter a capacidade de explicar ou devemos ter um certo entendimento sobre. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 nos diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Antes de irmos para aquilo que é o bíblico, né, o espiritual, nós devemos primeiramente entender o que é que significa fé, qual é o conceito de fé. De acordo com o dicionário, de acordo com as minhas pesquisas, fé é um sentimento de total crença por alguém ou por alguma coisa. Ter fé significa acreditar, ter fé significa ter atitudes que vão contra a dúvida. Amém? E essa mesma fé tem um aspecto muito importante, é que a fé está inteiramente ligada, está muito ligada à certeza e à confiança. A palavra de Deus em Hebreus 11:8 nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Vou repetir, a palavra de Deus nos diz o seguinte: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A palavra de Deus aqui nos demonstra esse aspecto da certeza e confiança com a fé. Quando você tem fé em alguma coisa, você tem certeza e confiança sobre aquela coisa. E nós conseguimos ver isso em Abraão. Abraão, um homem que, biblicamente falando, é chamado de pai da fé. Pai das nações, pai da fé de nações. Então nós conseguimos ver que esse mesmo pai da fé, Abraão, por ele ter certeza e confiança na sua fé em Deus, na sua fé em Jesus Cristo, ele caminhou e ele foi para uma terra que ele não conhecia. Mas a sua fé em Deus lhe permitiu ir até aquela terra. Ele, pela certeza e confiança, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia ou recebeu como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Portanto, no contexto cristão, a fé é a virtude daquelas pessoas que têm certeza e confiança na existência de Deus e que Ele é o Todo-Poderoso e Soberano. E essa mesma fé, essa certeza e essa confiança, essa crença em Deus faz com que nós que cremos, nós fiéis, sigamos todos os mandamentos, cumpramos com todos os princípios e possamos viver de todas as leis de Deus. A fé cristã implica acreditar em Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, no seu poder e na sua soberania. A fé cristã implica ter total crença em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Mas um aspecto que nós devemos olhar também é que, para além da fé ser um sentimento de total crença, a fé também é ação. Amém? Para além da fé ser um sentimento de total crença, a fé também é ação. A palavra de Deus em Tiago 2,17 nos diz o seguinte: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Quando nós olhamos para a palavra obras neste contexto, nós podemos falar de ação, de ações, porque
Para você ter as obras, você tem de agir, você tem de fazer coisas. E isso está muito ligado à fé. Por quê? Porque quando você tem certeza e confiança daquilo que você acredita, quando você tem fé em alguma coisa, a tua mesma fé vai te mover e vai te fazer executar, exercer e fazer coisas em prol do engrandecimento dessa mesma fé. É essa minha fé em Jesus Cristo, essa minha fé em Deus, que me permite estar aqui hoje a partilhar a palavra de Deus contigo, que estás aí do outro lado, ou com vocês que estão aí do outro lado. É a nossa fé em Jesus Cristo que faz com que a igreja de Deus, com que a igreja de Jesus Cristo alcance mais pessoas. É essa fé que permite que nós possamos cumprir com a grande missão que Deus nos confiou, que é de partilhar o Evangelho a todas as nações, a todas as criaturas. Então, nós conseguimos ver com isso que a fé também é ação. Para além de ser um sentimento que vem de dentro, é um sentimento que vem de dentro e se manifesta no externo por intermédio de ações. Ou seja, é interno, depois tem manifestação externa, que são as nossas ações. Nós temos fé em Jesus Cristo, temos o sentimento de total crença em Jesus Cristo que parte de dentro e se manifesta por fora, por intermédio das nossas ações, ou seja, por aquilo que nós fazemos para o engrandecimento do reino de Deus, que são o pregar a palavra de Deus, o orar, o evangelizar, o fazer todas as coisas que vão demonstrar que nós temos fé em Jesus, que nós temos certeza e confiança na existência e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ler novamente Hebreus 11:1. Assim diz a palavra de Deus em Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quem é que nós esperamos? Jesus Cristo. E quando nós lemos aqui prova, quando nós vamos olhar para o contexto da sociedade, para a vida do homem, quando a polícia está a tentar incriminar um ladrão, a polícia tem de encontrar provas para poder substanciar essa incriminação, ou para poder ter elementos ou alguma coisa para fazer com que esse ladrão vá para a cadeia. A mesma coisa se aplica em nós e na nossa vida. A palavra de Deus, quando diz, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós vemos, nós esperamos em Jesus Cristo e nós somos a prova das coisas que não vemos. Por quê? Porque nós somos a manifestação do poder de Jesus Cristo. Aquilo que nós fazemos, o pregar o Evangelho de Deus, o fazer a obra de Deus, o amor pela comunidade, isso tudo que está inteiramente ligado a Jesus Cristo, inteiramente ligado a Deus, vai servir de prova da nossa fé. Então, nós quando falamos, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós vemos, nós podemos dizer que a fé é a certeza de que Jesus Cristo é o Todo-Poderoso e a prova que somos nós, das coisas que nós vemos, nós servimos de prova para a nossa crença ou para a nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, nós podemos afirmar que a fé é a certeza de que Jesus Cristo existe e que podemos de todo o coração, de forma inteira, acreditar, confiar, ter certeza no seu poder e na sua soberania. Mas uma coisa que nós devemos entender como cristãos é que, por mais que nós tenhamos esse conhecimento todo sobre aquilo que é fé, né, ou sobre fé, é muito difícil ter uma vida em que você consegue manter a tua fé onde deve estar, ou é muito difícil nós termos a capacidade de desenvolver a nossa fé, porque o mundo tem nos alimentado de coisas que vão diretamente contra a nossa fé. Então fica muito difícil para nós cristãos permanecermos com a nossa fé num bom nível ou num bom estado. Amém? Então hoje eu gostaria de partilhar 3 elementos que permitem que a nossa fé esteja no mesmo nível, ou mais importante, que permitem que a nossa fé se desenvolva e cresça, o que irá permitir com que nós possamos ser crentes mesmo com uma fé muito, mas muito forte em Jesus Cristo. E esses 3 elementos são o seguinte: pessoas, presença e o propósito. Amém? Hoje nós vamos focar
especificamente em pessoas, e nos próximos vídeos vamos falar sobre o propósito e a presença de Deus. Eu chamo esses 3 elementos os 3 P's. Volto a falar: pessoas, presença e o propósito. E hoje nós vamos focar nas pessoas. A primeira questão que nós devemos de fazer é como é que as pessoas influenciam no estado da nossa fé. Essa é a primeira questão que devemos nos fazer. Como é que as pessoas influenciam o estado da nossa fé? Como nós sabemos, ao estudando nas classes mais baixas, primeira, segunda, terceira classe, nós aprendemos que o homem tem necessidade de interagir, o homem precisa de interação, o homem tem necessidade de socializar, o homem tem necessidade de estar inserido numa sociedade. Então, com isso nós já conseguimos ver a importância e a relevância que as pessoas têm na vida uma das outras. Ou seja, nós conseguimos ver com isso que as pessoas têm muita relevância no estado da nossa fé. Porque se você precisa de pessoas, se você precisa de interagir, se você precisa de sociedade, isso significa que na tua caminhada com Deus, na tua caminhada cristã, você vai estar rodeado de pessoas, você vai ter pessoas à tua volta. Mas algo muito importante é que as pessoas que nos rodeiam determinam de forma exponencial o estado da nossa fé. E as pessoas podem influenciar, ou não, influenciam o estado da nossa fé de forma positiva e negativa. Mas cabe a nós temos o poder de escolher se as pessoas vão ter uma influência positiva ou negativa. E esse é o ponto mais importante de como as pessoas influenciam na nossa fé ou no estado da nossa fé. A palavra de Deus em 1 Coríntios 15:33 nos diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Irei repetir. 1 Coríntios 15:33 diz o seguinte: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Essa passagem está indiretamente a dizer o quê? Não se deixem enganar. Aquelas pessoas que não buscam a Deus da mesma maneira que tu buscas, aquelas pessoas que não adoram a Deus, aquelas pessoas que não têm Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vão corromper os teus bons costumes. Ou seja, essas pessoas vão contra a tua fé, vão fazer com que a tua fé diminua, vão fazer com que tu que já estás a progredir em termos de fé, em termos de crença, vão fazer com que tu comeces a regredir pouco a pouco. Isso se tu te rodeares de pessoas que não professam a mesma fé que tu, ou de pessoas que fazem todas aquelas coisas que Deus reprova e que Deus não aprecia, ou aquelas pessoas que vão contra todos os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com essa passagem bíblica e com essa explicação toda, nós podemos entender que nós devemos estar rodeados de pessoas que buscam a Deus para que os nossos bons costumes não sejam corrompidos. Amém? Ou seja, nós devemos nos rodear de pessoas que também buscam a Deus, que também têm fé em Jesus Cristo, que também querem adorar a Deus diariamente, para que a nossa fé se desenvolva, para que a nossa fé alcance um nível mais alto e para que continuamente nós possamos ter uma vida de santidade, nós possamos ter uma vida de santificação. Nós devemos estar rodeados de pessoas que vão influenciar positivamente a nossa fé. Eu digo algo a minha irmã constantemente, que nós nos tornamos aquilo que se faz mais presente no nosso meio ambiente. Se o teu espaço, se o teu meio ambiente, se o teu grupo de amigos está cheio de indivíduos que não buscam a Deus, está cheio de indivíduos que praticam sempre coisas que vão contra a palavra de Deus, que vão contra os princípios de Deus, essas pessoas vão te influenciar a fazer essa mesma coisa. Direta ou indiretamente, essas pessoas vão te influenciar a fazer as mesmas coisas. E por essa razão, a tua fé vai diminuir. A tua fé vai começar a dar passos para trás. E nós conseguimos ver vários exemplos na Bíblia. E um dos exemplos que eu acredito que
se enquadra mais com o que nós estamos a falar hoje, é a história de Sansão e Dalila. A palavra de Deus em Juízes 13 nos fala sobre o nascimento de Sansão e diz que a mãe de Sansão era estéril, não poderia ter filhos, mas Deus permite que ela tenha um filho, e esse filho é Sansão. E no momento que Deus estava a passar essa mensagem, Deus estabeleceu que Sansão teria uma aliança especial com Deus. E dentro dessa aliança tinham votos, existiam coisas que ele não podia fazer para manter a aliança com Deus. Existem um número de votos, mas o mais importante para esse momento, né, para isso que nós estamos a explicar, ligado com a fé, é o facto de que ele não poderia cortar o seu cabelo, ele não poderia passar navalha sobre a sua cabeça. E a história nos conta que ele quebrou 1, 2, 3, 4 votos, mas ele ainda não tinha quebrado esse voto de não poder cortar o seu cabelo, de não poder passar navalha sobre a sua cabeça. Mas ele conhece Dalila, e Dalila é corrompida, é persuadida pelo povo que estava em batalha contra o povo de Israel, porque a palavra de Deus nos diz que Sansão era um homem muito forte e que Sansão foi colocado na terra para começar o processo de libertação do povo de Israel, ou para proteger a sua nação. Amém? Então, Dalila quis saber de onde é que vinha essa força de Sansão para poder dizer aos inimigos. E ela insistiu várias vezes, primeira, segunda, terceira vez, e depois Sansão, pelo seu amor por Dalila, que era uma rapariga com quem ele estava a se relacionar no momento, ele diz que o segredo da sua força era o seu cabelo. E a Bíblia nos conta que após isso ele foi capturado e que ele morreu de uma forma não muito boa, da forma que, de acordo com a história, nós esperávamos, né? Não esperávamos que ele iria morrer. Moral da história é que ele estava diariamente ou por muito tempo com uma pessoa que não tinha a mesma aliança que ele tinha com Deus. Ele estava com alguém, Dalila, que não tinha a mesma aliança que ele tinha com Deus, ou seja, não professava a mesma fé que ele professava em Deus. E essa pessoa, Dalila, influenciou Sansão a fazer algo, queria quebrar por completo a aliança que ele tinha com Deus, e por isso ele perdeu a sua força e por isso ele foi capturado. O mesmo se aplica nas nossas vidas. Existem várias Dalilas nas nossas vidas que devem ser retiradas. Existem várias Dalilas que têm nos afastado de Deus. Existem várias Dalilas que têm impedido com que nós cresçamos na fé em Deus e que têm impedido que nós tenhamos uma boa relação com o nosso único e suficiente Salvador Jesus Cristo. Então nós devemos retirar Dalilas das nossas vidas e colocar pessoas que buscam a Jesus, pessoas que têm fé, certeza e confiança de quem Jesus Cristo é, do seu poder e da sua soberania, e que por causa da sua fé cumprem com os mandamentos de Deus, cumprem com as leis, cumprem com os princípios e fazem a sua boa obra. Mas um aspecto muito importante para hoje, nesse primeiro elemento de pessoas, né, que determinam o estado da nossa fé, pessoas que determinam o estado da nossa fé, é que a única razão para tu estás num meio, para tu estás num ambiente com pessoas, com mais companhias, com pessoas que não buscam a Deus, é se você está nesse meio para cumprir uma missão. E qual é essa missão? Partilhar o Evangelho de Deus, levar mais almas para Jesus, mostrar o caminho para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a única razão que tu deves estar num espaço, num grupo com mais companhias. A palavra de Deus em Lucas 10:2 nos diz: e lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Vou repetir. Lucas 10:2 diz o seguinte: eles disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Nós somos os trabalhadores, amém? Nós somos os trabalhadores que devem ir para a colheita, para colher mais pessoas, para colher aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo, para que passem a conhecer e façam parte do corpo de Cristo. Essa é a única razão que nós devemos estar
dentro de espaços, dentro de meios com más companhias, para cumprir a missão que Jesus Cristo nos confiou, pregar o Evangelho a todas as criaturas, para que todos possam ter acesso à vida eterna. Então, concluindo essa palavra de hoje, esse ensino de hoje, nós aprendemos que a fé é um sentimento de total crença em Jesus Cristo. Aprendemos que a fé é a virtude daqueles que têm certeza e confiança na existência e no poder do nosso Senhor Jesus Cristo, e que por causa dessa certeza e confiança fazem coisas para substanciar a sua fé. Ou seja, a fé também é ação. A fé também é definida por ações. Amém? E essa mesma fé que nos permite fazer com que o corpo de Cristo funcione. E outro aspecto importante é que existem 3 elementos que influenciam muito o estado da nossa fé. E o primeiro e o único, que nós falamos hoje são as pessoas. Que as pessoas determinam de forma positiva, de forma negativa a nossa fé, e que nós temos a capacidade de escolher de que forma elas vão influenciar. E vimos hoje que devemos escolher aquelas pessoas que professam a mesma fé que nós para estarem dentro do nosso meio, do nosso círculo de amigos. E se nós estivermos num meio, num círculo de amigos com pessoas que não professam a mesma fé que nós, ou que não buscam a Deus da mesma forma que nós devemos estar inseridos nesse meio simplesmente para cumprir a missão que Jesus Cristo nos confiou, que é de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, a minha motivação o meu encorajamento para vocês, para a nossa geração, é que nós possamos escolher bem quais são as pessoas que vão caminhar conosco, quais são as pessoas que vão estar conosco nessa jornada com Jesus Cristo, porque são essas mesmas pessoas que vão determinar o final, que vão contribuir para onde nós vamos, para como nós vamos estar até o dia do juízo final. Quero, ao terminar, orando e pedindo a Deus que possa fazer com que vocês escolham bem as pessoas, porque são essas mesmas pessoas que vão determinar o nível da vossa fé. Vamos então orar. Deus Pai Todo-Poderoso, eu quero, Pai Santo, agradecer-te por esta palavra. Eu quero agradecer-te, Senhor, por tudo que foi partilhado aqui, Senhor Jesus. Pai, te peço que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos entender o que é fé, que nós possamos manifestar a nossa fé por intermédio de ações, por intermédio de obras, Pai Santo. Te peço, Senhor Jesus Cristo, que nós possamos diariamente entender que as pessoas que nos rodeiam determinam, Pai Santo, o estado da nossa fé, determinam o quão nós iremos desenvolver em termos de fé, em termos de certeza e confiança em Ti e no Teu poder, Pai. Te peço que nós possamos escolher, Pai Santo, que nós possamos escolher de forma rígida quais são as pessoas que nos rodeiam. E se nós estivermos rodeados de pessoas que não professam a mesma fé que nós, Pai Santo, que seja para cumprir a missão de pregar o Evangelho, Pai Santo, de levar mais almas para Jesus Cristo. Assim eu oro com a plena e absoluta certeza que Tu estás aqui, Pai Santo, e que Tu farás mais e mais nas nossas vidas. Assim eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.